Bem, hoje nós vamos falar sobre o gigante deitado. Tem pessoas aqui que conheceu ele pessoalmente, né? Teve essa grande honra de recebê-lo aqui na nossa cidade de Jacarezinho, Paraná, né? E mais alguém conhece o Jerônimo? Já ouviu falar sobre ele? Além das pessoas que já conhecem, que a gente já sabe que conhece, que até hospedou ele aqui, né? Foi fundador do nosso lar também, né? Mais alguém que vocês já conheciam ou não, Jerônimo Mendonça? Não? Hélio conheceu, né, Hélio? Leu o livro também, né? Seu Valdir? Conheceu ele também? Não, só ouviu falar. E para mim é uma honra também estar trazendo esse tema hoje como reflexão, porque eu me lembro da minha primeira noite de reflexão aqui nesse centro, aproximadamente 4 anos atrás, 4 anos aproximadamente, que eu escolhi, meu primeiro tema de reflexão foi em busca da felicidade. Então, fui convidado para ser palestrante, né? Passei o tema e fui preparar o tema. E no dia que eu tive que vir fazer o tema, eu peguei e convidei alguns amigos e tinha um vídeo do Fábio Júnior, né? Que a música chama Felicidade, né? Felicidade brilha no ar como uma estrela. E no final aparece um senhor, justamente nessa foto aqui, com óculos escuro. E eu tinha visto esse vídeo de manhã, né, para ter mais inspiração, e eu pensei que era o Chico Xavier. Olhei assim e falei assim, que legal, colocou até a foto do Chico Xavier aqui, né? E aí à noite, explanando a reflexão, e aí o tema era felicidade, e o Boberg teve na época, teve a sensibilidade de sentir o Jerônimo que estava ali presente com a gente, né? A mensagem que o Jerônimo tinha passado uma vez, e perguntaram para ele, né, o que era felicidade para ele. E aí o Jerônimo respondeu, né? Felicidade é quando alguém pega e me vira de lado. Essa é a minha maior felicidade dos tempos que eu estou aqui acamado. E aí hoje, esse mês, né, tive essa honra de trazer ele, né, para a gente aqui conhecê-lo melhor. E já vamos para nossas reflexões, né? Primeiro para as questões, eu não estou com o símbolo aqui, mas o que é felicidade para a gente? Estamos satisfeitos com as nossas vidas? Por que a gente arruma tanta desculpa para as coisas? Ou muitas vezes se faz de vítima também, de prejudicado, culpa todo mundo. E essas respostas eu quero trazer, cada um faça a sua resposta através desse grande homem aqui, que é o gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Que através dele a gente possa sair daqui e refletir melhor sobre, muitas vezes, todas as condições que a gente tem e todas as desculpas que a gente dá muitas vezes para muitas coisas, né? Está baseado nesse livro aqui, O Gigante Deitado. O Boberg no dia, né, falou, né, O Gigante Deitado, Jerônimo Mendonça. E lógico, eu fui na biblioteca, peguei o livro emprestado. Fiquei 2 anos com o livro emprestado, quase deu uso campeão, né? Mas é um livro muito bom. Estou devolvendo hoje, tá? Acho que tá 2 meses estava comigo, eu estava preparando. Tem alguns relatos dele aqui na nossa reflexão. E o livro é um livro de Jane Martins Vilela. Eu acho que nem encontra mais em livraria, mas em sebo com certeza você encontra. E também, quem quiser conhecer melhor, nada melhor hoje que o nosso YouTube. Nosso canal do YouTube tem várias informações sobre ele, vários relatos, pessoas que também estiveram próximo a ele também. E algumas reflexões dele também, né? Que aí você sente uma energia muito bom. É como se você estivesse ouvindo o Chico. A paz que ele transmite, as mensagens que ele traz.
Bem, então quem foi o gigante deitado? Ele nasceu em Tuiutaba, Minas Gerais, também é mineirinho, igual o Chico, no dia 1º de novembro de 1939. Se não tivesse encarnado, estaria agora com 70 anos. 80, né? 80 anos, perdão, 80 anos. E desencarnou também no mês de novembro, no dia 25 de novembro de 89. 30 anos. Há 30 anos atrás. A vida do médium Jerônimo Mendonça foi um exemplo de superação e de limites. Totalmente paralítico, há mais de 30 anos, sem mover nem o pescoço. E além disso, cego há mais de 20 anos, com artrite reumatoide, que lhe dava dores terríveis no peito e em todo o corpo. A artrite reumatoide é o que causa problema nas juntas, nas articulações. Ela incha, né, todo o corpo. Era levado por mãos amigas por todo o Brasil afora para proferir palestras espíritas. Foi tão grande o seu exemplo que foi apelidado como o gigante deitado pelos amigos e pela imprensa. E muitas vezes a gente, para se deslocar para uma reflexão daqui para Santo Antônio, a gente está com uma dor de cabeça, está com a dor no pé, e esse homem andou o Brasil inteiro. Filho de 11 irmãos, é o 9º filho, e ele muitas vezes até discutia, levava até bronca da mãe dele, né, que de todos os filhos, ela falava assim: de todos os meus filhos, você é o que menos para em casa. O único paralítico da família e o que menos parava dentro de casa, porque rodava o Brasil inteiro. Nasceu uma família com grandes dificuldades também, materiais, foi engraxate, teve uma infância normal, até aos 15 anos, frequentou a igreja presbiteriana, onde fazia algumas palestras já desde novo, dentro da igreja presbiteriana. Então ele foi evangélico. Porém, depois da morte da sua avó, ele sentiu a necessidade de conhecer mais sobre a vida além do mundo. Foi quando conheceu a doutrina espírita, da qual se tornou adepto e passou a dirigir reuniões e eventos voltados a jovem. Nesse meio tempo já começou os problemas de saúde dele. Ele já tinha os questionamentos dentro da igreja evangélica, que a gente questionando muitas vezes não conseguimos obter resposta, seja do pastor, seja do padre. Tem até um amigo dele que disse que o próprio pastor falou: olha, essas suas perguntas só o Espiritismo vai poder responder. Aqui na nossa igreja você não vai conseguir encontrar as respostas. Por isso que ele foi para o centro espírita. Aos 17 anos, quando revelou-se um bom jogador de futebol, começou a sentir os sintomas da doença, que acabaria por imobilizá-lo, a artrite reumatoide. E aos 19 anos começou a usar muletas e, sem encontrar uma cura na medicina, parou de trabalhar. Ele sempre foi muito brincalhão, 1,80 m de altura, e no auge da sua adolescência ele se considerava o Tarzan. Os amigos dele até contam, né, que ele se olhava na frente do espelho e ficava batendo no peito igual o Tarzan batia, e falava: ei Tarzan, em pensamento, né? Ele gostava muito de cinema também, né? E falava: ei Tarzan. E teve uma palestra, uma reflexão espírita que ele foi, onde o palestrante teve um momento de transe mediúnico e trouxe um recado. Ele falou assim: olha, na reflexão acabei de ouvir um espírito amigo aqui, ele pediu para deixar recado para um de vocês que estão na plateia. E o recado é: Tarzan, se prepara, porque o negócio vai ser pesado. Você vai ter muitos problemas pela frente.
E você vai ter que ser forte de fato, igual Tarzan, para superar tudo isso. Então imagina, né? Quem se titulava Tarzan? E ele estava no meio daquela reflexão naquele momento, né? E foi aí onde começou os problemas de saúde dele. Gradativamente, da muleta foi para a cadeira de roda, depois a uma cama ortopédica. Somando-se a isso tudo, ele teve perda gradativa da visão e problemas cardíacos. Apesar das grandes dificuldades, ele sempre mantinha um bom ânimo e dava conselhos a milhares de espíritas que vinham para pedir aconselhamentos. Viajava o Brasil inteiro graças a um leito anatômico projetado para ele. Na internet também tem algumas imagens aqui, já tem um leito aqui que ele está participando num programa da antiga TV, se não estiver enganado, Guanabara. Estou certo? Era Guanabara, não me recordo bem, mas se eu não estiver enganado, a TV Guanabara é como se fosse a Globo hoje, né? Mas é uma das grandes TV que tinha no Rio de Janeiro. Nessa parte aqui está fazendo uma gravação. E por que tudo isso? Ele busca um motivo dessas situações, né? Quando ele começou a sentir, para a época dele, imagina, anos 40, anos 50, né? A pessoa com todos os problemas dele, qual era o aconselhamento? Vai procurar um pai de santo, vai procurar um bezedeiro para ver o que você tem, né? E numa dessas idas dele, foi permitido que fosse passado para ele algumas situações da vida passada dele. E assim, ele descobriu que ele teve problemas, ele matou pessoas, ele foi um líder de guerrilha e tudo mais, nas demais encarnações. E por que eu estou falando isso? Quem já de nós não fomos? Por isso que estamos hoje no mundo de prova e expiação. Só que nessa última encarnação dele, essa preparação para o encarne dele, ele pediu tudo isso. Ele falou: agora eu quero espiar, e agora estou preparado. E os mentores falaram: você está preparado mesmo? Estou. E aí foi quando começou a muleta, a artrite reumatoide, a cadeira de rodas, mais um pouquinho, a cama ortopédica, paralisia, a cegueira, visão de problema, e o problema no peito dele, problema de coração, a qual, para ele suportar tanta dor, tinha que colocar um saco de areia de 30 quilos. Aquele quadro anterior parece ele anterior. Um saco de areia no peito. Usava esse saco de areia constantemente, né? Tudo tinha que colocar para pelantar o peito. Sim. Ele era muito alegre. Tudo que ele fazia, nessa cama ortopédica, ele acompanhou o sepultamento de um amigo dele. Sim. E foi tirando terra, cavucando, e a terra que tiraram para enterrar o amigo passou o tamanho da cama. Os amigos que levaram ele, deixaram ele no cemitério e esqueceram. À noite eles se deram conta que o Jerônimo estava lá, ainda voltaram, que ele estava em casa. Mas ele contava isso, ele era em casa, ele cantava muito bem também. Ele era muito alegre, olha, era uma coisa incrível. Sim. E as pessoas ficaram tão sem graça nessa situação que as pessoas ficaram tão sem graça nessa situação. Nossa, Jerônimo, esquecemos você. Calma, meus irmãos. As 4 horas que eu fiquei aqui, consegui fazer oração para todos os mortos que estavam aqui. Tá tudo. Esse aí eu vi num vídeo. Não me recordo se está no livro. No livro também tem sim. Eu fiz oração para todo mundo que está aqui. Dessa vez, se alguém estava perdido, dessa vez se encontrou, viu? Porque eu consegui orar para todos que estavam aqui no cemitério. Para você ver a alegria desse homem. E tem justificativa também essa alegria, que é o que a gente vai ver nas próximas telas, o motivo também dessa alegria tão grande. Dentre outras voltando aqui.
Então ele foi gradativamente uma cadeira de roda, tá? Ele viajava o Brasil inteiro e, além disso, ele ainda conseguiu abrir creches, fundou centros espíritas, Seara de Jesus, Manuel Augusto da Silva e lá Espírita Pouso do Amanhecer. Escreveu livros como Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Na Pegada de um Anjo, Escada de Luz, De Mão Dadas com Jesus e 14 anos depois em coautoria. Além disso, ainda escreveu esses livros. Lógico, com a ajuda, ele ditava, lógico, com a ajuda das mãos amigas que ele tinha. Então ele ditava. Foi um grande trabalhador, palestrante e escritor espírita, que juntamente com Chico Xavier, seu amigo, trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Jerônimo Mendonça, mesmo cego e paralisado em uma cama ortopédica, trabalhava atualmente pelo ideal espírita. Uma dessas histórias também, quando ele inaugurou uma casa, não me lembro se é a Seara Espírita de Jesus, ou eu acho que é a Seara de Jesus. Não, o lá Espírita Pouso do Amanhecer. Eles estavam com dificuldades financeiras e estava prestes a fechar o lar. E aí ele foi conversar com o Chico, né? Pedir orientação para o Chico. Coisa está ficando feia, estamos sem dinheiro, não vou conseguir manter. E o Chico, naquela época, ele tinha recebido um jovem cantor que estava no seu auge de sucesso. E esse cantor chegou no Chico, quis oferecer ajuda para o Chico. Aí o Chico, sempre humilde, deve ter aceitado, mas de modo bem simples. Só que ele deixou bem claro para o Chico: se em algum momento você precisar de mim, é só me procurar que eu vou te ajudar. Oi? É o Roberto Carlos. E esse cantor é o Roberto Carlos. O Chico na hora pegou e falou assim: Jerônimo, Roberto esteve aqui e falou que se eu precisasse, eu poderia pedir a ajuda dele. Você quer ir lá conversar com ele? Você vai lá e conversa com ele. E lá vai Jerônimo, numa na Caravan. Mas antes da Kombi ele teve uma Caravan. A Caravan foi doada e depois a Kombi também foi doada. Estudou. E vão lá rodar, não sei. Era Caravan principalmente por causa do valor do querosene, que eles gastaram um bom dinheiro. O resto que tinha para manter o centro espírita, eles gastaram para viajar até o Rio de Janeiro, de Tuiutaba até o Rio de Janeiro, né? E quando chegou na frente lá do estádio, não lembro se era o Maracanã, né? O amigo dele falou: e agora, Jerônimo, o que a gente vai fazer? Ele: rapaz, eu não pensei nisso não. Não pensei nisso. Ele falou assim: agora a melhor coisa que a gente tem para fazer é orar. Vamos orar. E imagina, ele na frente do estádio do Maracanã, numa maca, né, com as pessoas que ajudavam ele, e um segurança viu, o chefe da segurança viu, foi perguntar o que estava acontecendo, né? Aí explicaram para ele que ele era amigo do Chico e tudo mais. Aí o chefe de segurança: não, vamos entrar lá. E isso aí já caiu no ouvido do Roberto Carlos, né? Aí o Roberto Carlos fez o show, e aí ele falou que até já não enxergava mais, né? Mas ele ficou no melhor canto que ele poderia ficar para ouvir a voz do Roberto Carlos. Além de não assistir o show pelos olhos, mas pelo ouvido, isso foi o melhor lugar, né? Conversou com o Roberto ajudou e tudo mais. Mas você vê a coragem desse homem de ir lá e pedir ajuda para o Roberto Carlos, e com o apoio do Chico, né? Houve uma época, em 60, quando ainda enxergava, que Jerônimo quase desencarnou de uma hemorragia acentuada das vias urinárias. Ele sempre tinha hemorragia, mas essa aí foi uma das mais fortes. Estava internado no hospital de Tuiutaba quando o médico amigo chamou seus companheiros espíritas que ali estavam e lhe disse que o caso não tinha solução. A hemorragia não cedia e ele ia desencarnar naquele momento. Nessa situação que a gente vai ver agora, ele chegou a procurar um dos médios que incorporava, tinha sintonia com o Dr. Fritz, né, para tentar se curar. E esse médium
pegou e falou: olha, você não tem permissão para isso porque você escolheu esse destino. E você vai ter que passar pela prova dos 3 Cs. Agora eu preciso da ajuda de vocês, se você se lembra, que era karma, cama e calma. Isso, karma, cama e calma, os 3 Cs. O médico falou. Para você, o melhor remédio que vai ter vai ser os 3 Cs: karma, cama e calma. E aí ele voltou. Nessa situação, o médico já achou que ele ia morrer, né? Só que aí os amigos pediram para levá-lo até Chico Xavier. E é engraçado ele contando essa situação também, né? Que ele, aí os amigos levam ele de avião, né? Que de carro ele iria morrer no caminho. E aí quando chega lá no caminho, né? Ele foi com um lençol e esse lençol era branco. Esse lençol ficou vermelho, encharcado de sangue. Chegaram lá na comunhão espírita, onde o Chico trabalhava, mas naquele momento ele não estava lá. Ele participava de trabalho de peregrinação, fazendo visita fraterna, levando o pão e o evangelho aos pobres doentes. Mais uma informação sobre Chico, né? Chico não só atendia dentro do lar, ele também saía para fazer visitas. Eu não cheguei a comentar nas minhas reflexões quando eu fiz sobre o Chico. Ao chegar vendo o amigo vermelho de sangue, disse Chico: imagina só, olha só quem está nos visitando, o Jerônimo. Está parecendo uma rosa vermelha. Vamos todos dar um beijo nessa rosa, mas com muito cuidado para ele não se despetalar. Olha a sutileza do Chico, gente. Um a um, os companheiros passaram e lhe davam um beijo, suave beijo no rosto. Ele sentia a vibração da energia fluídica que recebia em cada beijo. Finalmente, Chico deu-lhe um beijo e, colocando a mão no seu abdômen e assim permanecendo por alguns minutos, em sinal de passe, era a sensação de um choque de alta voltagem saindo de mão de Chico, o que Jerônimo percebeu, e a hemorragia cessou naquele instante. Com a ajuda dos espíritos, né, benfeitores, através do passe fluídico daquele momento, cessou a hemorragia do Jerônimo. Ele, que fraco havia ido ali se despedir para desencarnar, acabou fazendo a explanação evangélica a pedido do Chico. Chico já botou ele para trabalhar. Em seguida veio a seguinte explicação, e agora nós vamos ver a explicação por que tanta alegria, por que tanto bom humor, né? Que naquele momento ele estava, não entrado em depressão, mas estava triste. Você sabe por que dessa hemorragia, Jerônimo? E ele respondeu: não, Chico. E o que Chico responde? Foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade. Começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando essa lesão. Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho, tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você. Esse é o motivo da alegria, do bom humor. E a mensagem que Chico trouxe para ele, Chico já estava esperando ele vir, já tinha sido avisado, né? Que Jerônimo estava indo para lá, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, mas as comunicações já existiam. E ele seguiu o conselho. A partir de então, após as palestras, ele contava histórias hilariantes sobre as suas dificuldades, e a maioria das pessoas esquecia nestes momentos que ele era cego e paralítico, tornava-se igual aos sadios. Por isso que muitas vezes quando a gente olha uma pessoa com determinada, nós temos que ajudar, lógico, mas nunca tratar como: ai, coitadinho.
é um aleijado, coitadinho. Não, tem que tratar como uma pessoa normal. E a pessoa também tem que parar com esse tom de autopiedade. Eu estou passando fome, eu estou machucado, minha família está em casa. Não, gente. Olha o que isso traz para a gente. Interferência no nosso corpo, pensamento negativo fluidicamente, interfere no nosso corpo, gerando lesões. E é o que a gente sempre está trazendo aqui em nossas reflexões. E Jerônimo, após esse instante com Chico, viveu mais 30 anos após a hemorragia fatal, vencendo o coitadinho. 30 anos após. Richard Simonetti, falando sobre Jerônimo Mendonça, vítima de grave problema de saúde, ficou totalmente imobilizado, sem movimento num só dedo dos pés ou das mãos, e cego viveu várias décadas assim. Não obstante, nunca desanimou, nem se entregou ao desalento. Embora preso ao leito, mergulhado em escuridão, jamais deixou de se comunicar com as pessoas. Viajava, consolava, confortava, revelava uma tamanha coragem, inspirando nos princípios espíritas e nos ensinamentos de Jesus, que muitas pessoas se converteram a partir de seus exemplos. Tinha 2 maravilhosos dons: jamais se melindrava, e o outro ria das próprias limitações, e muito. Imagina que sensação gostosa era essa, né? Muitas vezes imaginam vocês a preocupação, né? Vocês receberam ele na casa de vocês, levaram lá para fazer a fundação do Nosso Lar, a preocupação que tinha com aquele homem, né? E ele sempre naquele ânimo dele, né? A primeira vez que ele veio, nós preparamos o albergue noturno, nós tínhamos o quarto das mulheres. Sim. Foi preparado para ele, ele vinha com uma comitiva, 6 pessoas, ele fala motorista. Sim. E ele vinha mesmo, ele cuidava, estava com ele, etc. E o segundo dia que ele ficou aqui no albergue noturno, nós fazíamos comida aqui, você lembra dessa? Ele falou: eu quero assistir o jornal da meia-noite da Rede Globo, eu queria morrer. Então, muito cedo, eu tinha essa criança, fomos para a nossa casa. E nós colocávamos a maca do lado da televisão. Sim. E durante que ele ficou aqui, ele ficava assim, ficou uma semana que ele fazia peregrinação. Ele ia assistir o jornal. Quando terminava o jornal, ele disse assim: nunca mais eu quero ficar em lugar assim. Aí nós adaptamos a minha casa para receber Sim. a comitiva dele no quarto dele. Ah, legal. Muito bom. Continuando com Simonetti, enquanto detinha a visão, nos primeiros tempos da doença, ia ao cinema. Isso aqui já uma história, né? Dele. Do Simonetti acaba aqui, né? Ria das próprias limitações. Aqui é um caos. Enquanto detinha a visão, nos primeiros tempos da doença, ia ao cinema. O leito ficava num dos corredores e certa feita após o início da sessão, entrou uma jovem. Apressada, em plena escuridão, tropeçou na improvisada poltrona. Lembrando que no cinema, o sonho que Jerônimo Mendonça tinha para a época, né, de jovem, era um terno, ter um terno branco. E Jerônimo tinha muitos amigos, ele fez muita amizade. E um alfaiate da cidade resolveu presenteá-lo com um terno branco. E aí ele precisava saber onde queria usar esse terno branco, né? Ele falou: meu Deus, se eu for para o centro espírita, vão falar que eu sou macumbeiro. O jeito dele falando, né? O que vão pensar de mim, né? Não tem outro lugar para mim, então vou colocar o terno e vou para o cinema. E aí, ele já estava com os problemas dele. Ele foi assistir um cinema bem curto, que se chamava, acho que vocês vão se lembrar, né? O Vento Levou. E o Vento Levou. Bem curto. Bem curto, quase 4 horas de filme, 3 horas e alguns minutos. Intervalo. E tinha intervalo, porque na época tinha, como chamava assim, bobina, né? Era bobina?
Tinha as bobinas que tinham que ser trocadas. Então dava quase 4 horas. E o que aconteceu com o Jerônimo naquele dia? O cinema estava lotado, então ele teve que ficar no cinema, lá no fundo do cinema, de pé. Então ele, já com esse problema dele da artrite, imagina 4 horas de pé. Foi quando ele se sentiu mal, que levaram ele para casa, e infelizmente tiveram até que cortar essa calça dele, porque os joelhos dele inchou totalmente. Não conseguiram tirar as calças dele. E ele terminou perdendo até o terno. E aí começou as complicações dele também. Esse é mais um caos também que tem no livro dele. Mas nessa situação aqui, ele já estava na cama adaptada para ele já, né? E ele ainda enxergava ainda, ele adorava o cinema. E o que aconteceu, né? Essa moça, em plena escuridão, tropeçou na improvisada poltrona uma jovem. Irritada, bradou: diabo de aleijado, se vou na praça ele está lá, vou a uma festa ele também está lá, no campo de futebol está o aleijado, até no cinema esse xerido me persegue. E aí Jerônimo, né? Pudera, né? Você não para em casa? Diz que nesse momento ela riu, não conseguiu ficar nervosa, fizeram amizade, se tornaram amigos, né? Mas você vê o ânimo que ele tem, né? Você não para em casa? Fazer o quê, né? Pessoas que conviviam com Jerônimo concluíam: o espiritismo deve ser espantosamente belo e estimulante, sustentando nesse homem tão grande disposição para enfrentar a adversidade com otimismo e bom humor. É assim mesmo, quando nos dispomos a seguir firmes e confiantes em Deus, não obstante dores e atribulações, influenciamos irresistivelmente as pessoas que nos rodeiam, tanto quanto os descrentes e revoltados semeiam a descrença e a revolta. E olha o exemplo desse homem, gente, que através do espiritismo se tornou um grande gigante. Esse trecho aqui vem desse livro aqui porque tem relatos. A Jane, ela pega vários relatos, né? E um dos relatores aqui é o nosso amigo Boberg. Fiquei sabendo hoje que foi uma das suas primeiras escritas, né? E eu fiz questão de trazer o texto na íntegra. É um texto curto, dá tempo tranquilo, né? Porque para quem já conhece os livros de Boberg e lê esse trecho aqui, reconhece que é o jeito dele escrever. Desculpa, não entendi. Característica do Boberg, as formas das palavras que ele coloca aqui. Então achei muito interessante. Se chama O Resgate. Está quase aqui no final do livro, página 130, se não estiver enganado. Está nesse livro aqui. E aqui é um relato descrição do Boberg. Esqueci até de abrir as aspas, me perdoa, mas é do Boberg. Havia acabado de dar uma entrevista na televisão. Só Deus e seus mentores sabiam a dor que estavam sufocando, particularmente nos olhos, que até então haviam sido extirpados. Não haviam sido extirpados, me perdoa. O casal amigo que hospedara insistira com a entrevista. O marido, médico, passou-lhe nos olhos um unguento oftálmico que lhe suavizava a dor. Na entrevista, o repórter fez-lhe a pergunta costumeira sobre a felicidade e a resposta já se tornara de praxe, que foi o que eu aprendi na minha primeira reflexão aqui. A felicidade para mim, deitado há tanto tempo nessa cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Simplesmente poder virar de lado. Aproveitar a chance e falara sobre o amor e o valor da vida. E aí, quando terminou, o telefone tocou. E aí vem aquela voz, né? O senhor acabou de me salvar a vida. Posso conversar em particular com o senhor? Na casa dos amigos, apresentou-se uma senhora da alta sociedade,
muito rica que desabafou. A vida para mim não tinha mais sentido. Uma tristeza imensa tomou conta do meu ser. Nada estava bom, nada me entusiasmava. Tinha tudo o que queria: dinheiro, roupas, tudo, mas um vazio imenso na alma. Pensei no suicídio e articulei um plano. Comprei ingressos para minha família ir ao teatro. Aleguei indisposição. Ficaria sozinha em casa. Tudo pronto, estava com veneno na mão para ingeri-lo. Quando pensei: deixe-me ver as últimas cenas desse mundo cão. Estamos falando de 30 anos atrás, tá, gente? Liguei a televisão e o Senhor falava sobre a felicidade, o amor e o valor da vida. Despertei, sinto-me envergonhada, e aqui estou. Orientada, passou a ver a vida com outros olhos. Por certo, foram os espíritos amigos que tiraram a ligar a TV na tentativa de socorrê-la. O suicídio é elucidado como perfeição nas obras espíritas, e citamos aqui na magistral obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Para quem acha que a vida acaba no túmulo, a lê do engano. Tal ocorre na visão materialista, que felizmente já está em declínio frente às provas cabais da imortalidade da alma. E assinado pelo nosso professor Moberg. Além dessa passagem aqui, tem outra também que ele ia apresentar uma reflexão no centro espírita, e chegou um rapaz também meio conturbado, deprimido, e aí estava na hora de começar a reflexão. Aí o acolhedor fraterno falou: ó, vai ter a reflexão agora, é com Jerônimo Mendonça, senta aí, assiste a palestra aí, no final a gente conversa. Aí o rapaz pegou, sentou, foi assistir a palestra, né? Está lá Jerônimo fazendo a explanação, né? Aí terminou a reflexão, tudo, aí o acolhedor foi lá, chamou o rapaz: ó, vamos conversar agora, né? Foram com a sala reservada. Ele falou: então, percebi que você não chegou muito bem aqui, tudo. O que você tem, meu irmão? Ele falou: eu? Agora eu tenho vergonha, me sinto envergonhado. Eu achava que eu tinha problemas, mas vendo esse senhor ali na frente, vejo que eu não tenho nada. Muito obrigado. E foi. Então, gente, teve uma continuação aqui. Para o espírito imortal, suas atitudes serão responsáveis pela sua distinta ou felicidade. Na questão 957, os espíritos comentam que as consequências do suicídio são as mais variáveis. Mais uma, que o suicida não consegue evitar o desapontamento. Deparava-se vivo e ainda tendo que arcar com seu gesto. Kardec cumprimenta, dizendo que a afinidade persistente entre o espírito e o corpo, neste caso, produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente os efeitos da decomposição, experimentando a sensação de angústia e horror, estado que pode persistir pelo tempo que deveria durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas o suicida, cedo ou tarde, terá que expiar sua falta, em situações muitas vezes mais dolorosas do que as em que fracassou. Nada melhor do que sentir-se útil, trabalhar principalmente no benefício do próximo, livrando-se do egoísmo para evitar a depressão, causa tão comum do desejo de suicídio. O conhecimento espírita com a noção da vida além da morte é um valioso auxiliar para se evitar um gesto tão infeliz. Naquela época a gente já tinha preocupação já com o suicídio e com a depressão, como colocou o nosso professor aqui. E agora, gente, que essas histórias nos sejam exemplos para que nos momentos difíceis tenhamos bom ânimo, vencendo a nossa tendência natural de autopiedade e esmorecimento. Que sempre quando tivemos entrando numa depressão, uma autopiedade, vamos nos lembrar desse homem aqui.
Chegue em casa, pesquise na internet, YouTube, se você colocar o Gigante Deitado, que vai aparecer de vídeo para vocês assistirem. O livro vai ser entregue hoje aqui na biblioteca também, fica à disposição de vocês. Tá bom? Que Jesus nos abençoe e vamos para as reflexões, para o espaço.